Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa hoje e sempre, no nome de Jesus. Aqui quem fala com você é o diácono Christian Loureiro. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho aqui uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui. Também quero pedir que você deixe o seu like para que o YouTube possa mostrar o vídeo para mais pessoas. E no final deste vídeo eu estarei fazendo uma oração poderosa por você, por sua casa, por sua família. Amém? Irmãos, neste momento nós vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela vem nos falar para que nós possamos ficar tranquilos, para que nós não possamos ficar inquietos, perturbados, angustiados, mas que nós possamos antes colocar diante de Deus as nossas petições, colocar diante de Deus o que nós precisamos. O que acontece é que muitas das vezes, ou a grande parte das vezes, nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes, mas muitas das vezes nós não vamos até Deus para contar a nossa aflição ao Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela fala que nós temos que colocar nossas petições, fazer os nossos pedidos a Deus, para que Ele esteja conhecido de tudo que está a par, de tudo que você precisa. Você talvez pode falar: poxa, mas Deus não conhece tudo? Claro que sim, meu irmão. Claro que sim, minha irmã. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos com Ele uma intimidade, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E como criar um relacionamento? Falando, conversando, colocar diante de Deus a sua súplica, colocar diante de Deus as suas orações, as suas ações de graça, o seu louvor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Ele está dizendo que Ele vai tirar de você essas dores, essas inquietações, essas aflições que te assolam, mas precisa colocar diante de Deus, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Ele está falando que vai trazer um refrigério, uma paz, vai acalmar o nosso coração. Mas se nós não nos colocarmos diante de Deus e levar para Ele as nossas petições, os nossos pedidos de oração, o nosso clamor, fazer conhecer a Deus o que nós precisamos, aí a Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então muitas das vezes as nossas orações, elas não são respondidas porque nós pedimos mal, nós não sabemos nos expressar a Deus. E Deus, Ele quer que nós colocamos diante dEle nossos pedidos, que seja tudo conhecido diante de Deus, seja tudo colocado diante de Deus. Derrama-se na presença do Senhor, derrama o seu coração, a sua vida, coloque para Ele: Deus, eu preciso, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Às vezes a pessoa vai pedir um carro e pede um Fusca. Deus vai te dar aquilo que você quer, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Aí a pessoa vai pedir as coisas a Deus e fala: Deus, eu quero uma casinha. Faz um pedido específico a Deus, porque Deus, Ele vai trazer a
paz, e Ele com todo o seu entendimento guardará o seu coração, e o seu coração descansará no Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e meu Pai, graças, meu Deus, nós te damos, porque a Tua palavra diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. A Tua palavra diz, meu Pai, para que nós possamos descansar o nosso coração, para que nós não fiquemos perturbados, meu Deus, com os dias, com as situações, com os problemas, com as diversidades, mas sim, meu Deus, colocar diante do Senhor os nossos problemas, colocar diante do Senhor, meu Deus, as nossas petições, os nossos pedidos, fazer com que o Senhor conheça aquilo que está acontecendo, fazer com que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, participando, meu Deus, de tudo, meu Deus, através das nossas vidas e através das orações e súplicas e ação de graça ao Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor conhece mesmo antes que pedimos, mas eu entendo que o Senhor quer que nós criamos uma intimidade, que nós criamos um relacionamento com o Senhor. E aí o Senhor fala que nós precisamos colocar nossas orações e as nossas súplicas ao Senhor com ação de graça. E o Senhor trará paz, que excede o entendimento, e guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso coração e nossos sentimentos estarão firmados em Cristo, porque nós saberemos que venceremos as nossas lutas e passaremos pelos nossos problemas na certeza que a vitória ela é garantida. Porque como aquele povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e no final cantou o hino da vitória, nós cantaremos, meu Deus, nós glorificaremos um Deus que pode todas as coisas. O Senhor, meu Deus, é um Deus que traz paz, o Senhor é um Deus que traz amor, o Senhor é um Deus que responde às orações e às súplicas de ação de graça. Meu Deus, então em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos aqui, meu Deus, cada vida, cada família, meu Deus, cada casal, meu Deus, que necessita, meu Deus, de um cuidado, que necessita, meu Deus, de uma cura espiritual, necessita, meu Deus, de uma cura, meu Deus, no seu sentimento, meu Deus, no seu cônjuge, meu Deus, no seu relacionamento. Talvez esse casal passa por dificuldades, lutas, que aflige, que tira a paz, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles recebam, meu Deus, da parte do Senhor, que eles recebam da parte do Senhor a paz que só o Senhor pode dar, que haja transformação, que haja, meu Deus, quebra de maldições, que haja, Senhor, meu Deus, restituição, renovo, transformação para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para que esta família receba na sua casa a presença do Teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, para que esta família receba, meu Deus, a presença do Senhor para confortar e trazer, meu Deus, algo novo que vai de encontro ao seu coração, e que o seu coração descanse no Senhor, na certeza que o Senhor ouve e responde e atende às orações. Deus, muito obrigado por cada vida. Abençoa os teus filhos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.